Irmãos, uma boa noite a todos que nos assistem. Nós vamos começar mais um culto online nessa quarta-feira e que Deus venha mais uma vez abençoar o nosso encontro aqui. É uma alegria poder estar em contato com os irmãos para poder compartilhar um pouco da palavra e como nós precisamos da palavra de Deus nesses dias que estamos passando. Então, que Deus use a palavra dele para nos encorajar, para aumentar nossa fé, nossa esperança no Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão entrando aqui no Facebook, eu vou ler a letra de um hino que foi sugerido pela irmã Carmen. É o hino que se chama A Minha Fé e o Meu Amor Estão Firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Que Deus venha firmar cada vez mais a nossa fé no Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de, juntamente com a Tua Igreja, estudarmos a Tua Palavra, sermos fortalecidos por ela. Abençoe esse culto, use a Tua Palavra para fortalecer, confortar, consolar cada irmão que nos assiste. E que Tua Palavra também possa trazer salvação àqueles que ainda não têm. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando a primeira carta de Pedro. Nós vamos hoje estudar o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, do versículo 6 até o versículo 9. O tema da mensagem é a alegria da salvação. Então, vamos aqui fazer a leitura da primeira carta de Pedro. Enquanto isso, os irmãos podem interagir aqui com o culto que está sendo transmitido. Os irmãos poderão colocar aqui seus pedidos de oração, seus comentários, poderão assim interagir. Eu estou aqui e depois nós vamos ler aqui os pedidos que os irmãos colocaram. Vamos ler então a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro nos convida para adorar o Senhor e, falando sobre a salvação, o apóstolo Pedro, primeiramente, começando a carta, ele nos chamou para olharmos para o passado. Depois ele nos chama para olhar para o futuro e agora ele volta os olhos para o presente. Como vimos no começo da carta, a salvação nós temos que olhar para o passado. E quando eu olho para o passado, eu vejo que Deus já me amou antes mesmo de eu existir. Deus me amou, Deus me escolheu nele em Cristo. E quando eu vim para este mundo, quando eu nasci, eu era um morto espiritualmente, mas aí, em um determinado momento, o Senhor deu vida a mim. O Senhor me ressuscitou, me deu vida. Ele também colocou em mim a fé no Senhor Jesus,
foi então quando eu criei em Jesus como meu Salvador. E a minha salvação começou lá atrás, como o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele diz: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a eles também glorificou. Então, quando Deus te olhou lá atrás, Ele te amou, Ele te predestinou para te tornar semelhante a Cristo Jesus. E Ele começou essa obra quando Ele te chamou, quando você se converteu. Deus te justificou e um dia Deus vai te glorificar na glória. Então, não tem como nós sairmos fora desse plano maravilhoso que Deus. A salvação com que Deus nos salvou é uma salvação eterna, é uma salvação segura. E Deus também está preparando para nós uma herança maravilhosa no céu, uma herança que nós vamos desfrutar quando chegarmos lá. E essa é a nossa alegria, saber que nós pertencemos ao Senhor, mesmo que neste mundo nós tenhamos que passar por muitas provações. Isso é um fato. O crente passa por muitas provações aqui neste mundo. E os irmãos sabem, tem irmãos passando por dificuldades que nunca imaginariam que enfrentariam. Irmãos que dizem: olha, eu sofri tanto nessa vida, eu não sabia que ainda enfrentaria essa dificuldade que eu presencio hoje. Mas a Bíblia fala que nós vamos passar neste mundo por várias provações. Provações diferentes, provações nunca antes experimentadas. Há dias que nós passamos por provações leves, há outros dias que as provações serão muito pesadas. A Bíblia, ela fala que essa é a nossa realidade. E eu quero voltar aqui para o versículo 6, o apóstolo Pedro aqui, ele fala algumas características das provações que nós passamos diariamente. Ele diz aqui: nisso exultais, nós nos alegramos com a salvação, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Primeiro, a Bíblia diz que as provações são necessárias para a nossa vida. Por que são necessárias? É porque nas provações nós vamos experimentar aquilo que nós aprendemos na teoria. Todos nós aprendemos pela palavra de Deus que Deus é amor, que Deus nos consola, que Deus nos fortalece. Nós sabemos essas verdades. Uma coisa é o saber, outra coisa é experimentar. E são nas provações que nós vamos experimentar, vamos provar tudo aquilo que aprendemos. É nas provações que eu vou aprender que a consolação de Deus é real. É na provação que eu vou experimentar que o conforto de Deus é verdadeiro, que a paz de Deus é verdadeira. Então, é necessário as provações para que eu experimente o amor, a bondade, o carinho, a misericórdia de Deus em nossa vida. E como nós crescemos? Nós crescemos porque você vai dizer: eu não apenas conheço a Deus de ouvir falar, eu não apenas conheço a Deus de aprender nos bancos da igreja. Eu conheço Deus porque eu tenho experimentado Ele. Eu tenho experimentado o amor de Deus, o carinho de Deus, a paz de Deus em cada provação que eu enfrento. Por isso que as provações são necessárias. Versículo 6 também diz que essas aflições nos afligem. As provações nos causam dor. As provações mexem com o nosso emocional, mas como vimos domingo pela manhã, toda vez que Deus nos fere com a provação, o céu se abre. O céu se abre e Deus nos visita com a sua misericórdia, com a sua bondade. Versículo 6 também diz que essas provações, elas são por pouco tempo. Nós que vivenciamos as provações, nós temos aquela impressão de que essa provação está longa demais.
está demorando demais. Mas o dia que nós estivermos com o Senhor Jesus, nos dias que essas provações forem uma página virada em nossa vida, nós vamos ver que as provações foram curtas. É porque a glória que Jesus prepara para nós é tão maravilhosa, é tão grande, que as provações se tornarão pequenas quando nós abrirmos nossos olhos e vermos a tremenda glória com que o Senhor Jesus nos aguarda. Versículo 7, vemos aqui um outro propósito, porque nós passamos por várias provações aqui neste mundo. Versículo 7 lemos: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A provação, ela tem um propósito que é purificar nossa fé. Assim como o fogo purifica o ouro, o fogo elimina as impurezas do ouro, as provações também vão purificar nossa fé, eliminando eventuais impurezas que haja nisso. Como assim? A provação vai fazer com que a fé não seja apenas algo que eu diga da boca para fora. As provações tornarão a nossa fé realidade em nossa vida. Uma coisa é eu dizer, não, eu confio em Deus, Deus me ajuda. Outra coisa é eu dizer, não, eu tenho experimentado Deus na minha vida. Então, as provações, elas vão fortalecer nossa fé, tornar nossa fé mais viva, mais forte. E o versículo 7 também diz que as provações vão redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar com toda a sua glória, o Senhor Jesus, ele vai recompensar cada um de nós que perseverou nas provações. Então, quando eu passo pelas provações, as provações nos humilham, as provações nos ferem, mas as provações também nos colocam debaixo da cruz de Cristo. E quando eu clamo a Jesus no meio da provação, Ele me socorre, Ele me fortalece. E quando permaneço firme na fé, isso redundará em glória, em galardão e recompensa quando Cristo voltar. É quando Cristo olhar para nós e dizer, olha, você foi fiel, você passou por muitas dificuldades na sua vida, mas você confiou em mim, você me clamou, aqui está a tua recompensa. Eu creio que não tem preço a recompensa que o Senhor Jesus tem para nós. Eu creio que não há recompensa maior do que ouvirmos da boca do próprio Jesus dizendo, você passou por sofrimento, mas você confiou em mim, você perseverou, está aqui a sua recompensa. Quando Jesus, ele fala, escreve, manda João escrever cartas para as igrejas, tem uma carta aqui que eu quero ler para os irmãos, que é a carta que ele escreve para a igreja de Esmirna, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, Jesus diz o seguinte para a igreja de Esmirna: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus, ele diz para essa igreja, eu conheço a tribulação, eu conheço todo o sofrimento que você tem enfrentado, mas ele também está elogiando essa igreja, que essa igreja, ela tem confiado no Senhor, e ele diz, continue assim, ser fiel,
e eu te darei a coroa da vida. Jesus conhece nossas provações, Ele sabe tudo que nos aflige, mas Ele está dizendo: confie em mim, clame a mim. E quando nós permanecemos fiéis no Senhor Jesus, Ele está vendo, está registrando, e quando Cristo vier na glória, Ele recompensará cada um de nós pela perseverança, pela confiança nele, em meio a essas tribulações tão difíceis que vêm sobre a nossa vida. E quando confiamos no Senhor Jesus, quando clamamos a Ele, nós vamos experimentar o amor e a bondade dEle. E o que isso vai gerar em nós? Isso vai gerar em nós um maior amor, uma maior apreciação por Ele. Olha só o que diz o versículo 8: pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Pedro diz que nós amamos a Jesus mesmo sem tê-lo visto, e nós cremos nele mesmo sem vê-lo. Por quê? Porque a fé não tem a ver com o enxergar. Os olhos da fé são diferentes. Nós amamos a Jesus não porque nós vemos Jesus, nós amamos Jesus porque experimentamos Jesus, porque nós clamamos a Ele, nós sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos fortalece, que Ele nos ergue, que Ele nos consola. Então, quanto mais eu clamo a Jesus, mais eu experimento Jesus, e mais a minha confiança nele vai aumentar, mais o meu amor por ele vai aumentar. Então, aqueles que mais amam a Jesus são aqueles que mais clamam a Jesus. Quanto mais eu clamar a Jesus, mais eu vou amá-lo, porque quanto mais eu clamar, mais eu vou experimentá-lo. Esse Jesus que está conosco em todas as provações, sejam elas grandes, sejam elas pequenas, Ele está conosco, porque Ele prometeu cuidar de nós até o dia que encontrá-lo na glória, nos céus. Ele está conosco, Ele está com você. E o versículo 9 encerra dizendo: alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós estamos vivenciando essa salvação que ainda não foi completada, ou seja, nós somos salvos, mas ainda falta recebermos um novo corpo, falta chegarmos ao nosso lar, mas enquanto isso, estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Exulte nisso. E quando vier a provação, porque a Bíblia diz que é necessário passarmos por vários tipos de provações. Eu sei a provação que eu estou experimentando hoje, mas eu não sei qual a provação que eu vou experimentar amanhã, porque cada dia é uma novidade. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais tranquilos, mas tem dias que às vezes nós nos deparamos com situações que parece que não vamos conseguir suportar. Mas Jesus está em todos esses dias, nos dias bons, nos dias ruins, Ele está conosco. E quando clamamos a Ele, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos erguer, e nós vamos aprender a amá-lo mais. E eu vou aprender a adorá-lo mais, porque o que vai me levar a adorar e amar a Jesus é quando eu experimento Ele, nos dias difíceis, nos dias maus. É isso que vai erguer o meu coração para adorá-lo. E a nossa oração, que você possa experimentar cada vez mais a consolação do Senhor Jesus na sua vida, que você experimente o poder do Senhor Jesus na sua vida, o amor dele na sua vida, a paz de Jesus na sua vida, que você venha experimentar isso a cada dia. E é necessário sim as provações, porque são nas provações que nós vamos reconhecer que Jesus está perto de nós. Não está longe não, está bem perto de nós. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse encorajamento. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Seja qual for a provação que enfrentamos,
maior ou menor, o Senhor está conosco todos os dias e o teu poder, a tua consolação é maior do que as provas. Obrigado porque nós nunca estamos desamparados. Obrigado porque nós não só aprendemos quem tu és, mas nós temos experimentado quem tu és. Aumente a nossa fé, o nosso descanso em ti. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou passar agora a ler os pedidos de oração. Então, primeiramente eu vou ler os pedidos que os irmãos colocaram nos grupos. Então, vamos lá. Vou começar pelo grupo das irmãs. Tem bastante pedidos aqui que as irmãs colocaram. Primeiramente, pedido da irmã Rosângela. Peço por toda a minha família nesse momento difícil que estamos passando. Que Deus venha fortalecer, abençoar a família, né, da Rosângela, do Valdeci, da Natália. Um outro pedido aqui, a irmã Eliana. Eu peço pela minha família, pela igreja, pelos governantes e agradeço pelo sustento. Irmã Rose, agradeço a Deus pelo cuidado conosco e por guardar minha família debaixo de sua graça e misericórdia. Peço pela vida do irmão Divino, da irmã Dita, que Deus os abençoe grandemente. Amém. Irmã Elisete, agradeço a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo sustento. Peço orações pela minha família, pela igreja e por todos os irmãos e também pelo trabalho. Irmã Preta, motivos de gratidão a Deus pelo sustento, a saúde, a alegria na salvação, pela paz em meio a tantos desafios e também pela família. Amém. Minha mãe, irmã Zenite, eu agradeço a Deus pelos cuidados, peço por toda a nossa família, por nossa igreja e por nossa nação. Que Deus tenha misericórdia, que Deus esteja cuidando. Deixa eu ver aqui mais pedidos. A irmã Preta também, ela pede oração pelas suas primas, Carla e Catiúcia, que ficaram órfãos de mãe. Peço oração também por um irmão da minha ex-igreja que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Peço também por todos os irmãos. Então, vamos orar, Deus tenha misericórdia. Ela também diz, peço oração pela família do pastor Paulo César, do grupo Logos, que Deus recolheu a irmã Nilma em seus braços. Oremos, né, pelo pastor Paulo César, ele e sua esposa, eles desenvolveram um ministério muito bonito, muito bíblico. Eles tinham um conjunto, né, de louvor, que louvavam a Deus com músicas muito bíblicas, e Deus recolheu a irmã Nilma, mas que Deus esteja consolando e fortalecendo o nosso irmão, o pastor Paulo César. Deixa eu ver mais pedidos aqui, do grupo das irmãs. Irmã Marlene, boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus a força e o sustento em momento de doenças na família. Meu irmão que está com vírus continua internado, mas está reagindo bem ao tratamento. O meu outro irmão Hélio, que está com câncer, não poderá fazer cirurgia, mas iniciará na sexta-feira as quimioterapias. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo também sua filha e família, por toda a igreja, missionários e governantes. Vamos orar, irmã Marlene e sua família. Irmã Clarinda, agradeço a Deus pela proteção, por cuidar de todos nós. Amém. Irmã Teia, eu agradeço pelos cuidados de Deus sobre nossa família e peço pela vida espiritual da igreja. Amém. Irmã Terezinha, eu peço oração pelo nosso país e também pela família do pastor.
Irmão João Martins, ele pede também a oração que logo possamos estarmos todos juntos, né, e também pela igreja. Irmã Carmen, eu agradeço a Deus os cuidados com toda a minha família. Peço oração para que Deus fortaleça todos nós e pelos governantes do nosso país. A Vilca, ela também coloca o pedido, eu agradeço a Deus por todo o cuidado e sustento de cada família e peço por nossa saúde, que Deus continue cuidando de nós, e lembremos também de orar pela irmã Eliane, pelo seu pai, o seu Sebastião e todos os seus irmãos. Deus tenha misericórdia, Deus venha completar a obra na vida do seu Sebastião e fortalecer a irmã Eliane, fortalecer sua fé, suas forças, tanto dela como de toda a sua família. Eu vou entrar agora no grupo dos homens. Irmão Leandro, eu agradeço a Deus por tudo. Peço oração pela nação, irmãos, pela família, que Deus nos livre de tudo. Amém. Irmão Gilberto, eu agradeço a Deus pela saúde e pelo pão de cada dia e peço que Ele continue nos abençoando. Irmão Gilmar, eu agradeço a Deus pela minha vida e da minha esposa e que transforme a vida dela e abençoe toda a igreja. Que Deus fortaleça também a família do irmão Gilmar. Irmão Divino, boa noite, meus irmãos. Vamos lembrar de estar orando pela nossa igreja, por nossos irmãos, sempre agradecendo a Deus pelas misericórdias com cada um de nós. Amém. Que Deus venha nos fortalecer. Agora eu vou entrar aqui no Facebook, vou ver os comentários aqui dos irmãos. Ok, então aqui no Facebook, o irmão William, eu peço oração pela minha família e agradeço pelo sustento, e que Deus possa estar abençoando cada família da igreja e pela nossa nação. Amém. Irmão Lucas, irmã Mariane, né, ele escreve: orem pelo Lucas, que não passa bem, e pelo tio dele, que está com câncer e está ruim também, e pela salvação dele. Então vamos orar que Deus venha fortalecer o Lucas, orar pelo tio dele, Deus venha fazer essa obra. Deixa eu ver aqui. Ok. Tem mais pedidos? Ok, são esses. O Facebook, tem hora que ele esconde alguns comentários, mas estão aqui, né? Ok, irmãos, nós vamos orar, colocar esses pedidos diante do Senhor, e que Deus venha realizar, fazer o melhor na vida de cada irmão aqui. Então, deixa eu ver se acho que não tem nenhum novo aqui. Ok, então vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de juntos podermos meditar um pouco na Tua Palavra. Visite cada irmão, Senhor. O Senhor conhece a realidade de cada um, o sofrimento, a provação de cada irmão aqui. Visite cada um deles, que eles possam nesse momento experimentar a Tua paz, o Teu poder, a Tua força, o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, possa fortalecer cada irmão nesse momento, Senhor. Traga a salvação àqueles que foram mencionados aqui, que ainda não têm. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor visite-os, ó Pai, levando a cura conforme a Tua vontade, Senhor. E esteja sustentando, fortalecendo a Tua igreja, pelo sustento de cada irmão, que o Senhor possa estar garantindo esse sustento para cada família, Pai. Aumente a nossa fé e que logo, ó Pai, toda essa crise que vivemos possa passar logo e possamos estar todos juntos novamente em comunhão, ó Pai, uns com os outros e contigo. Nos dê, Senhor, uma boa noite de descanso, nos guarde, é o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que
Deus venha cuidar de nós nesse resto de semana que ainda temos. E se Deus quiser, no próximo domingo, de manhã, a partir das 9 horas, nós temos mais um encontro aqui no nosso culto online. Que Deus nos abençoe.